Bom dia! Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, meus amados e queridos irmãos, vamos lá para a terceira carta, né? A terceira carta à igreja de Pérgamo. Vamos para este estudo, vamos falar aqui, vamos meditar aqui nessa igreja de Pérgamo. Como eu já disse aos amados ouvintes, a você que está me acompanhando nesse estudo, vamos lá para a igreja de Pérgamo. Vamos examinar os cristãos desta igreja, né? Como nós já estamos vendo, estamos estudando aqui essas igrejas, nós estamos vendo que cada uma delas o Senhor tinha algo contra. Somente duas dessa igreja o Senhor não tem nada, né, contra. O Senhor não tem nada, apenas fortalece, apenas dá instrução, né? A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. É as duas igrejas que o Senhor não tem nada contra. Vamos examinar aqui os erros da igreja de Pérgamo. Abra sua Bíblia novamente no livro de Apocalipse, né? É um livro de revelação que Jesus Cristo deu a João naquela ilha de Patmos. Abra sua Bíblia novamente, Apocalipse 2, versículo de número 12. Vamos lá para esse estudo, meus amados. Diz a palavra: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem é que tem a espada aguda de 2 fios, irmãos? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tem a espada aguda de 2 fios. Como nós vemos nos versículos anteriores, que Jesus é aquele que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, né? E o seu rosto é como o sol. Então, amados, aquele que tem a espada de 2 fios, a espada aguda, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, irmãos, que em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, esta palavra é um simbolismo, porque a palavra do Senhor é viva e é poderosa, né? É eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra a ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, né? Então você veja que Jesus é o que tem a espada de 2 fios. Jesus, nós sabemos que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela é a espada de 2 fios, de 2 gumes. Ou seja, quando eu falo a espada de 2 fios, amados, eu estou me referindo ao Novo e ao Velho Testamento. Eu estou me referindo ao que o salmista Davi também falou, que esteja na sua garganta os altos louvores do Senhor, e a espada de 2 gumes, ou seja, a espada de 2 fios nas suas mãos. Então, queridos amados, o próprio Jesus aqui, ele está se apresentando à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Observe que cada igreja, o Senhor Jesus, ele se apresenta a uma igreja de uma forma, e a outra igreja o Senhor se apresenta de outra forma, né? Nós vemos aqui nas igrejas, nas primeiras igrejas, que o Senhor se manifesta, ou seja, ele representa o primeiro e o último, né? O primeiro e o último. Ele representa nas igrejas
cada igreja o Senhor se representa como algo. Já na igreja de Pérgamo, o Senhor se representa como a espada de dois gumes. Por quê, amados? Nós sabemos, irmãos, que as igrejas da Ásia, elas passaram por perseguições. As igrejas da Ásia, elas enfrentaram os mártires, eles enfrentaram açoites, eles enfrentaram perseguições. Só que não é diferente para com a igreja de Pérgamo, porque os crentes daqui de Pérgamo estavam sendo ameaçados por uma própria lei que havia lá, uma lei de Roma, e esta lei era justamente a lei da espada. As pessoas eram condenadas, nem sequer às vezes eram condenadas, já eram mortas à espada. Só que Jesus aqui ele se representa como a espada de dois gumes. Ou seja, Jesus está falando para nós que nós não devemos temer a espada humana, né? Jesus chegou até a dizer que nós não devemos temer aqueles que matam o nosso corpo e depois não sabem o que fazer. Nós devemos temer sim aquele que pode matar tanto o nosso corpo como a nossa alma, nosso espírito. Só o Senhor Jesus, amado, devemos temer. Então aqui Jesus está mostrando para a igreja de Pérgamo que não era para eles temer a espada humana, a espada de Roma, né? Mas que os crentes de Pérgamo viessem temer a verdadeira espada de dois fios, que é os próprios Senhor Jesus. Vamos lá para o versículo de número 3. Eu sei tuas obras, tenho contra ti, né? Eu sei tuas obras, e onde habitas, que é o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Observe que o Senhor Jesus, em todas as igrejas, irmão, Ele conhece as obras. E de fato, isto é verdade, porque Ele sonda a nossa mente, o nosso coração. Não é verdade? O Senhor Jesus, Ele conhece, como diz o Salmo 139, Ele conhece quando estamos sentados, quando se levantamos. Ainda que a palavra não nos chegue na nossa língua, o Senhor já conhece, né? Então o Senhor, amado, Ele conhece nós por dentro e por fora. Nós somos a igreja, então o Senhor Jesus, Ele conhece a obra do pastor, Ele conhece a obra do presbítero, Ele conhece a obra do membro, Ele conhece a obra de cada um, querido. Então não precisa, muitas das vezes, né? Nós vemos que tem pessoas que encosta o outro na parede, tem próprio crente que fica dizendo, olha, eu evangelizo, eu faço isso, eu aconteço, né? E você também tem que fazer, você também tem que se levantar, né, amados? Mas cada um é cada um. O Senhor conhece as obras de cada um. Então, a Bíblia diz que seja a boca de outro que te louve, não a tua mesma. Então, muitas às vezes, irmão, eles se gabam porque faz isso, porque faz aquilo, porque acontece, né? Mas que na verdade, amados, o que faça a nossa mão direita, não saiba a nossa mão esquerda. Se nós façamos alguma obra, façamos para o Senhor Jesus, né? Em secreto nosso Pai nos recompensará. Então aqui, amado, o Senhor, Ele conhece as obras dos crentes de Pérgamo. E o Senhor também sabia que onde eles habitavam, onde aquela igreja se localizava, era justamente onde estava o trono de Satanás. Ou seja, pessoas maus, pessoas que não tinham nenhum temor ao Senhor, pessoas que realmente era muito difícil para a igreja de Pérgamo
está ali situada naquele lugar, né? Talvez você já parou para pensar, talvez, amados, você já parou para pensar, como é difícil servir a Deus na minha cidade, a minha cidade é terrível, né? Mas a igreja de Pérgamo estava passando por esse mesmo processo, irmãos. Era justamente onde o trono de Satanás estava, mas mesmo assim a igreja se manteve de pé, manteve firme. Até o Antipas, né, o Senhor Jesus até testemunha dele, até Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Então, Antipas foi fiel ao Senhor Jesus, mesmo habitando naquela terra, aonde justamente estava o trono de Satanás, ele se manteve fiel, irmãos. Você lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também mesmo na Babilônia eles fizeram a diferença? Então, queridos, não importa o lugar, se tem pessoas maus, você vê Sodoma e Gomorra, né? Uma cidade em qual a maldade já estava subindo as narinas de Deus, e Deus não se agradou, mas de Ló o Senhor se agradou, porque Ló era um homem que servia ao Senhor. Então, amados, nós precisamos ser fiel a Deus em qualquer situação. Daniel é o exemplo disso. Daniel preferiu não se contaminar com aquelas igualarias do rei, né? Então, amados, sempre foi difícil, E nós vimos muitas das vezes as pessoas dizendo: é muito difícil ser crente aqui nessa cidade. Se você for para outra, vai ser a mesma coisa, meu irmão. Você tem que se manter firme, você tem que se manter fiel ao Senhor, né? Não procurar desculpa, não procurar bajulações, porque isso é uma desculpa. Dizer que é fraco, que não vai servir a Deus porque a cidade é ruim. Mas, querido, a fiel testemunha do Senhor, Antipas, ele permaneceu fiel, mesmo no lugar considerado como trono de Satanás. Amém? Vamos lá para o versículo de número 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Tá vendo? O Senhor aqui está falando: umas poucas coisas tenho contra ti. Vamos examinar que coisas era essa que o Senhor estava contra os crentes que estavam ali na igreja de Pérgamo. Vamos examinar, vamos ver, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha, tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Olha aqui, amados, olha o que é que os crentes, né, de Pérgamo o Senhor estava encontrando algo contra eles. Tinha alguém lá, tinha alguns lá, ou seja, ele estava concordando com falsas doutrinas. A igreja de Pérgamo estava concordando com falsas doutrinas, e doutrina esta que o próprio Senhor vai falar de Balaão, né? Em Números capítulo 23, nós vimos ali que Balaque, príncipe dos Moabitas, chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão se corrompe, irmãos, pelo dinheiro. Balaão se corrompe e dá instruções para lançar tropeços, o povo de Deus cair. Então a doutrina de Balaão é muito fácil, irmão. A doutrina de Balaão é muito fácil de nós detectarmos. Ou seja, qual foi a doutrina dele? Ele incentivou a Balaque, né? Ele incentivou as mulheres moabitas casar com os israelitas, algo que o Senhor não permitia. Então isso determinou em queda para o povo de Deus. Então o Senhor condena as obras
de Balaão e até mesmo as obras dos nicolaítas. Eles estavam também engolindo a doutrina dos nicolaítas. Então, que o Senhor tinha algo contra essa igreja de Pérgamo era justamente isso. Era comer, né? Era a doutrina de Balaão, era a doutrina dos nicolaítas. O Senhor, nós vemos na carta de Esmina, que também, né, a carta de Éfeso, que estava lá, né? Nós vimos também aqui nessa carta do anjo da igreja de Pérgamo, que eles também estavam comendo dos sacrifícios de idolatria, outra coisa que o Senhor abomina. Veja em 1 Coríntios 10, 19, né? E em Atos capítulo 15, versículo 29. Vou fazer questão aqui de ler para você em 1 Coríntios 10, versículo 19. Mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que o gentio sacrifica, as sacrifica aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Então aquilo que o gentio sacrifica aos ídolos, irmãos, é aos próprios demônios. E Deus não quer que nós sejamos participantes daquilo que é consagrada aos ídolos. A igreja de Pérgamo estava participante, né, dos ídolos, das comidas sacrificadas. E o Senhor chega até a nos alertar em Atos 15, versículo 29, fuja da prostituição, fuja, né, do sangue, da carne sufocada, da comida que é oferecida ao ídolo. Um grande erro que a igreja de Pérgamo estava praticando, que era a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, e também comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Eles não tinham sequer força para repreender aqueles que estavam errados. Agora vamos ver aqui, amados, o versículo 15, que eu já falei, né? Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Olha, o Senhor aborrece a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Então o Senhor aqui está dando uma chance à igreja de Pérgamo para se arrepender, né? Para se arrepender, senão em brevemente o Senhor voltaria e ia batalhar com eles com a espada da minha boca, né? A espada de dois gumes, a espada cujo o autor aos Hebreus no capítulo, né, de número 4, versículo de número 12, diz que a palavra do Senhor é viva, é poderosa, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração humano, né? E não há criatura alguma que esteja escondida diante dos olhos do Senhor. Antes, todas as coisas estão sendo vistas a olho nu a respeito daquele que um dia vamos prestar contas. Deus está vendo tudo, queridos. Deus está vendo as nossas obras. Deus nos conhece. Só que Deus é tão bom que Ele ainda dá chance para se arrepender, né? Se arrepender. Veja o último versículo, que é o versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Que maravilha, amados! Você veja que cada igreja, o Senhor promete algo, ao que vencer, né? Ao que vencer, o Senhor sempre promete galardão, irmãos, bênção.
Então vença, meus queridos. Vença a doutrina dos nicolaítas. Não se corrompa como Balaão se corrompeu. Não fique preso aos bens materiais, aos tesouros que Balaque está oferecendo. Não se venda, profeta de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, cantores. Não se vendam. Sejam sempre fiéis ao Senhor, porque com certeza o que o Senhor tem prometido aqui é maravilhoso, amados. Quando a gente fala desse galardão que o Senhor quer dar para cada um, o Senhor está falando com as igrejas, o Senhor está falando com você, né? Todas as igrejas, o Espírito do Senhor está falando. Todas as igrejas, o Senhor está dizendo: ao que vencer, né? Comerá do fruto da árvore da vida. Ao que vencer, louvado seja o Senhor, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, comerá o maná escondido, irmãos. Eu quero provar este maná. Quero saber o gosto dessa comida que é uma comida de anjos. O maná, queridos. Quero provar, quero um dia provar este maná. Será que você não almeja? Será que você não deseja um dia provar deste maná escondido? E olha que coisa interessante, amados. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca, um novo nome escrito. Já pensou, queridos? Um novo nome escrito, o qual ninguém sabe, só você mesmo. Isso é maravilhoso, queridos. Então, amados, o versículo 17 encerra aqui com essa grande promessa. Ao vencedor, vença, vale a pena vencer. Que Deus abençoe e ficamos na expectativa do próximo estudo, a carta à igreja de Tiatira. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.